Esse é o canal Político e eu sou o Dr. Antônio Schultz. Nesse vídeo eu comento acerca dessa recente pesquisa eleitoral sobre a percepção dos eleitores referentemente ao pleito eleitoral sem o presidente Bolsonaro. E por essa pesquisa foi identificado que no contexto dos candidatos de centro, cerca de aproximadamente 38% dos eleitores identificaram um outro candidato que não os mencionados nessa pesquisa. E que também 13% não sabiam identificar um candidato de centro. De maneira que, no contexto desse aproximadamente 33% dos eleitores que votam em candidatos de centro no primeiro turno, e que são os eleitores que, na realidade, decidem o pleito eleitoral, porquanto, como nós sabemos, o espectro político brasileiro ele é dividido 1/3, 33% para a esquerda, 33% votam no Lula, 33% votam no Bolsonaro, direita, e 33% votam em um candidato de centro no primeiro turno. De maneira que, nesse vídeo, eu comento acerca do comportamento dos 3 candidatos de centro mais identificados nessa pesquisa, em 2 cenários, um cenário com o presidente Lula e o outro cenário sem o presidente Lula. E desses 3 candidatos, quais sejam a Simone Tebet, o Alckmin e o Leite aqui do Rio Grande do Sul, parece-me que o comportamento desses candidatos no cenário com o atual presidente Lula disputando o futuro pleito eleitoral se torna mais claro. Ou seja, o Lula como presidente, possivelmente ele fará composição com a Simone Tebet, consequentemente retira a Simone Tebet da disputa desses 51% de eleitores do centro e também retira da disputa o Alckmin, porquanto o Alckmin será o vice-presidente, assumirá em 2025 a presidência da República. De maneira que, nesse contexto, esses 51% dessa parcela de eleitores, desses 33% de eleitores que votam no centro, restará ao Eduardo Leite, governador aqui do Rio Grande do Sul, conseguir convencer esse pessoal a votar nele. Já em um cenário sem o presidente da República, a coisa se complica, o cenário político ele se complica porquanto os 3 candidatos, ou seja, o candidato preferencial do Partido dos Trabalhadores para indicação, o Haddad, a Simone Tebet e o Alckmin, que poderiam ser indicados pelo PT, desde que a Simone Tebet e o Alckmin viessem a se filiar ao Partido dos Trabalhadores, considerando a diferença para o Haddad, entendo que tanto a Simone Tebet como o Alckmin optarão entre ser o vice do Haddad, vão optar em disputar com o Haddad a presidência da República. E nesse contexto, tanto a Simone Tebet quanto o Alckmin poderiam formar uma chapa tendo o Eduardo Leite como vice. Acontece que o Buster Douglas, o Eduardo Leite, na eventualidade do Lula não disputar, ele também adquire um potencial eleitoral capaz de vir a disputar o futuro pleito eleitoral. De maneira que, nesse cenário, sem o presidente da República e sem o Bolsonaro, a coisa se complica. O pleito eleitoral se complica e como os 3 candidatos, ou melhor dizendo, os 4 candidatos, em tese, Haddad, Simone, Alckmin e Leite, apresentam um potencial eleitoral para superar um ou outro, ou pelo menos chegar ao segundo turno, eu entendo que esse pleito eleitoral e apresentam também um nível de popularidade semelhante, eu entendo que esse pleito eleitoral poderá vir a ser, ressalto novamente o que eu venho afirmando, na história política brasileira, talvez o primeiro pleito em que a competência possa superar a popularidade. No mais, eu sou o Dr. Antônio Schultz, competência acadêmica, competência política.